Saíra. O Willington Lopes de Alcântara, nós vamos falar, né, sobre como eu conheci Saibaba. Eu conheci Saibaba em 1995, quando eu já tinha 46 anos de idade e bem rodado nessa visão da espiritualidade, porque eu vinha palmilhando, percorrendo vários caminhos espirituais, estudava muito desde os 13 anos que eu me via envolvido com filosofias esotéricas, herméticas, e me atraía muito a hipnose, e eu praticava, né? Depois eu me envolvi com o Bardo Todol, né, que é o livro dos mortos tibetanos, junto com um grupo de amigos da mesma idade, né, que a gente tinha 18, 19, 20 anos. Já lá para os anos de 1960, nós fizemos a primeira regressão numa pessoa para investigar até onde ia a consciência. Então eu tinha, aos 46 anos, uma boa experiência no que tange ao que se dizia que era espiritualidade. Para e passo com isso, eu tinha uma ligação afetiva, uma ligação de coração e de filiação com o professor José Hermógenes, que era um dos pioneiros da yoga no Brasil. E nós tínhamos uma ligação muito grande, desde que eu era menino, no colégio militar. E então, em 1995, ele tinha ido à Índia. Ele sempre ia levando grupos. Quando ele voltou da Índia, ali na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, ele descia do ônibus com a minha mãe Maria Bicalho, que é a esposa dele, e por essas coisas que só o universo entende, ele desceu na minha frente quando estava aguardando um ônibus para Barra da Tijuca, onde eu morava. E ao descer, nós nos cumprimentamos, ele me abraçou e disse que tinha chegado da Índia há uns 5 dias e que ele tinha vindo do ashram de Sai Baba. E eu fiquei olhando para ele, não sabia quem era Sai Baba, nunca tinha ouvido falar, o que era estranho, porque eu conhecia de nome e também de literatura a maioria dos Mahagurus da Índia, né? Como Swami Vivekananda, Ramakrishna, enfim. Tinha lido o livro do Paul Bruto, A Índia Secreta, que ele desfilava todos os gurus. E eu fiquei olhando para ele, certamente com meu rosto devia traduzir espanto, porque ele disse: meu filho, você não conhece Sai Baba? Eu disse: nunca ouvi falar. Ele disse: então, você está muito atrasado, está perdendo uma encarnação. Ele era muito brincalhão. E eu fiquei espantado, né? Aí ele disse, e ele continuou dizendo: hoje eu faço uma palestra lá no Instituto de Parapsicologia, que nós fazemos parte, sobre Sai Baba. Mais tarde eu vou fazer e você aparece lá. Mas naquele momento eu não estava interessado, eu estava passando algumas dificuldades emocionais, que é própria do ser humano, né? Atravessar ondas de felicidade, ou de alegria, melhor, não felicidade, mas de alegria e de tristeza. E eu não estava interessado absolutamente em saber quem era Sai Baba, nem qualquer outra coisa a respeito. Fui para casa, cheguei em casa mais, mais tarde e depois fui dormir e pela madrugada eu tive um sonho, que hoje eu sei que não é sonho, em que aparecia um homem de túnica laranja, cabelo black power, e
e me olhava, ficava olhando-me durante uma fração de tempo, e eu também olhava para ele, e naquele meu estado de consciência de sonho, eu falava, esse é Sai Baba. E quando eu dizia isso, ele voltava o rosto e caminhava. E eu disse, caramba, devo estar mal mesmo, porque ele nem falou comigo, eu vou atrás dele. E saí seguindo no sonho. E hoje eu entendo que eu estou seguindo até hoje, que era para exatamente isso. No dia seguinte, naquele mesmo dia, aliás, era madrugada, né? na hora, na hora da refeição, na hora do almoço, eu Pode continuar falando. fui até, fui procurá-lo, né? Fui procurá-lo no restaurante vegetariano em que ele almoçava com os discípulos da academia de yoga dele, que ficava na rua do Uruguaiana. Chegando no, antes de chegar ao restaurante vegetariano, eu passei pela Cinelândia, onde havia uma feira de livro. E nessa feira de livro tinha o stand da editora Record. E como eu sempre fui um leitor ávido, sempre gostei de livro, todas as vezes que tinha uma feira de livro, e até hoje é assim, quando eu passo eu costumo olhar se tem algum material de meu interesse. E olhei, né, na estande da editora Record, e tinha um livro, O Homem dos Milagres, e na capa tinha Sai Baba, o Homem dos Milagres, e tinha a foto de Sai Baba. Quando eu vi o livro e vi a foto, ficou claro para mim que aquela foto era do homem que tinha estado no meu sonho naquela mesma madrugada e que eu nunca tinha visto e nem tão pouco tinha ouvido falar sobre ele. Então esse foi meu encontro com o Sai Baba. Ou seja, surgiu para mim, né, num sonho com as características que eu tinha visto, e ele estava lá. Eu fui até ao restaurante, segui até o restaurante, e no restaurante eu encontrei meu pai, né, o professor Hermógenes. Pode continuar. Com os seus alunos da academia. Ele estava, sempre que ele estava junto com os seus alunos, o meu pai tinha um conteúdo muito grande de conhecimento, além de ter um humor maravilhoso. Todos gostavam de ouvi-lo quando eles estavam com ele, nós ficávamos em silêncio para ouvi-lo. Mas eu cheguei ávido e cortando a conversa dele com os alunos, eu disse, meu pai, eu sonhei com Sai Baba. Ele olhou para mim espantado e disse, ninguém sonha com Sai Baba. E eu repliquei porque achei estranho ele dizer aquilo. Repliquei da seguinte forma, o sonho foi meu, como é que o senhor pode dizer que eu não sonhei? Até um pouco duro que eu fui. E ele amorosamente, assim, fez uma carinha, vamos assim, uma carinha de garoto chorão, de uma pessoa assim, que tem um desejo que não é realizado. Ele disse assim para mim, como eu que conheço o Sai Baba há tantos anos, nunca sonhei com ele, e você que nem sabia quem ele era, sonhou com ele. Eu digo, eu sonhei com esse homem aqui do livro, ó, que é o livro que o senhor traduziu. E é esse aqui. Aí a esposa dele, a Maria Bicalho, que eu disse, meu filho, ela ficou emocionada, né, com algumas lágrimas nos olhos, segurou minha mão e disse, meu filho, você é advogado, então você vai fazer nós vamos fundar um centro, estamos pretendendo fundar um centro Satya Sai Baba aqui no Rio, e você vai fazer então o estatuto do centro. Aí eu pensei, caramba, nem conheço o cara, ele já está me dando trabalho. Então esse foi meu encontro com o Sai Baba. É,
Eu estava na academia, nós tínhamos satsang, que nós tínhamos cerimônias que se fazia às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, na academia se realizava a cerimônia para Sai Baba, como se fazia na Índia. E havia um grupo de pessoas que estavam muito interessadas na constituição desse centro. Ele foi fundado em maio de 1996 no sítio São Luís, em Petrópolis, e em junho nós estávamos com o centro na Rua Maxwell, em Vila Isabel. Para minha surpresa, antes da fundação, lá no sítio São Luís, o professor me chamou, junto com o Aloysio Coutinho Alves, e era para ser ou tinha convidado outras pessoas para fazer parte da diretoria. Eu estranhei, porque ele havia me convidado, já que eu não fazia parte daquele grupo que tinha ido à Índia, porque sempre os alunos da academia dele tinham ido à Índia. E eu não, não era um desses, né? Não tinha ido ainda. Então, me surpreendeu, perguntei a ele porque o meu nome e a Maria, a minha mãe, disse que fora indicação de Sai Baba, e eu não perguntei a ela como é que fora essa indicação. Então, fiz parte da diretoria da, do primeiro centro, né? Heloísa, que está gravando, também era uma das fundadoras que esteve no sítio São Luís, Jorge Alberto, Betinho, enfim. A diretoria era constituída por Aloysio, eu, Luiz Mário e Fernando. Então nós fizemos parte desse grupo. 2 anos depois, em 1900, aí foi em 1989, veio o Dr. Goldstein, que era um dirigente da Organização Mundial, e junto com o argentino Leonardo, que também fazia parte, e vieram ao Brasil e fundaram então a Organização Satya Sai do Brasil, que agora é a Organização Internacional, e novamente eu fui indicado, junto com a Luísa, para fazermos parte da direção da organização. Então nós fomos os primeiros dirigentes da organização, que hoje é a Organização Internacional Satya Sai do Brasil, nós fomos os primeiros dirigentes. A minha experiência com Sai Baba pessoal ocorre de uma forma... O universo, ele traça coisas que estão além de nossa compreensão. Enquanto todos tinham vontade de ir à Índia, eu, no primeiro momento, lendo Sai Baba, entendia que eu precisava me preparar mais para poder estar junto a ele. Nesse período de preparação, o professor Hermógenes, que era muito conhecido, inclusive mundialmente, o professor Hermógenes era muito convidado para fazer palestras sobre a mensagem de Sai Baba, a sua obra. E como ele não podia ir a todos os lugares ao mesmo tempo, e nós tínhamos essa relação familiar, né, muito próxima, o professor Hermógenes dizia para mim: Willington, vai você, né? Eu tenho que falar em tal lugar, e me incumbia de falar sobre Satya Sai Baba, a obra de Satya Sai Baba, a sua mensagem. Isso me obrigou a ter que estudar, procurar recursos, e nós não tínhamos, só tínhamos o livro Homem de Milagre. Então eu tive que procurar material em espanhol para me certificar de quem era aquele que eu nunca não sabia quem era, não conhecia. Agora eu o conhecia porque ele veio no meu sonho, e tinha que fazer a difusão da mensagem dele. Então eu fui pego a laço, né? Eu brinco, porque eu fui colocado numa situação peculiar, né? De quem, não conhecendo alguém, tinha que estudar a vida dessa pessoa para poder fazer
difundir a sua mensagem. Em 88, ocorre que eu tinha essa postura, né? Eu só vou à Índia, não era por falta de recursos. Não que eu tivesse muitos recursos, mas eu tinha o necessário para ir à Índia e bem. Mas não me movimentei. E em determinado momento, de 1987, eu recebi um telefonema de uma moça que tinha um espaço esotérico, um espaço alternativo lá em Ipanema, que é um bairro aqui no Rio de Janeiro, um bairro classe alta. E ela ligou-me, me convidando para falar sobre anjos e elementais, que eram temas que eu dominava, que fazia parte desse percurso até os meus 46 anos de idade. Eu pesquisava isso em parapsicologia e tive experiências pessoais com anjos, visões com anjos e tal. Então eu era muito convidado para ir à rádio, para falar em rádio, falar e tal. E ela ouviu falar no meu nome e me convidou. Só que quando eu conheci Sai Baba, a minha vida deu um salto quântico. Eu já não era mais aquele místico, eu não estava mais voltado para as ciências herméticas, o ocultismo, fenômenos transcendentais, né? Eu estava voltado para alguém que era transformador, que dizia que era um avatar. E eu sabia que avatar era a manifestação plena de Deus num corpo humano pela vontade dele para recuperar a humanidade na prática do Dharma, né? Dharma, ele não se toca. O Dharma é Dharma, não tem como ele declinar. O que se declina é a prática dele. E isso está escrito no Bhagavad Gita, que toda vez que houver o declínio da prática do Dharma, Deus, ele próprio, por sua vontade, atendendo às orações dos sábios, das pessoas santas, atende ao seu chamado e vem à Terra tantas vezes quanto forem necessário para resgatar a humanidade nessa prática da ação correta, né? Do amor, né? Da verdade, da não violência. Então eu estava nesse foco. O passado era passado. Wellington tinha deixado de existir para ter uma nova vida. E disse para ela isso. Eu não falo mais sobre esse tema, não trato mais disso. E ela ficou espantada, porque a palavra Sai Baba tem, em português, uma conotação jocosa. Sai Baba, né? Baba, pessoal, baba, de babar, né? Do verbo babar. E a todo mundo, quando você falava Sai Baba, todo mundo ficava, né? Quem não conhecia tinha essa impressão. E eu percebia isso muito quando eu ia falar, fazer palestras. Mas por que esse nome? Eu tinha que explicar que Sai, na Índia, queria dizer mãe, mãe divina, mãe divina, ou Ibaba era pai, e era uma honorífico, né, que se honrava. E as nossas culturas são bem diferentes. Então, em 87, um dia ela liga para mim, ela foi ao centro e tal, e não sei como ela obteve a minha data de nascimento. Fez um horóscopo, porque ela era astróloga naquela época. Agora ela é membro daqui da organização Satya Sai Baba e muito atuante na área de educação e valores humanos, né? Eu não vou dizer o nome dela porque não pedi permissão, mas é uma pessoa muito atuante mesmo, tendo alguma debilidade física, né? Ela teve um aneurisma, assim. Então, ela ligou para mim, então eu fiz um horóscopo seu, sem sua permissão, mas não posso deixar de te dar umas informações. E eu fiquei, não tinha interesse por negócio de horóscopo. Disse, mas é assim tão necessário? Ela disse, é. Aí ela falou na linguagem de astróloga, que eu não sei muito repetir para vocês, que as configurações dos astros, sei lá o quê, dizia que se eu ficasse no Brasil naquele ano, eu sofreria um desastre que seria, que me levaria à morte, né? Ela disse, você vai ter que sair do Brasil, eu acho, né? Estou só te avisando. Aí eu disse, posso ir para a Argentina? Ela, lá você está morto.
Eu para o Peru, lá também. Digo, na América do Sul, ela disse, não tem condição. Na América Latina não tem condição. Nos Estados Unidos também não. Eu disse, na Ásia. Ela disse, na Ásia é legal. Eu disse, e na Índia? Ela, a Índia é a sua salvação. Foi a Regina Matias. Pois é. Aí eu fui para a Índia, em 88. Né? E a Luísa, que está aqui gravando, estava nesse grupo. Nós fomos um grupo do nosso centro Satya Sai, de Vila Isabel. E no dia 10 de fevereiro, né, foram dois grupos, o Centro Satya Sai de Vila Isabel e o Centro de Copacabana, que era dirigido pelo Gonçalo. E lá, no dia 10 de fevereiro, o Sai Baba chegou próximo a Gonçalo, no Darshan, perguntou quantos eram, o Gonçalo falou e ele nos convidou para uma entrevista. Então, nessa entrevista, eu tive a bênção e a graça de ter estado próximo a Sai Baba, ter sido abençoado por ele e ter sido, digamos assim, honrado espiritualmente, porque eu estava não vou descer a detalhes porque seria muito tempo, mas na sala da entrevista eu era o último da porta, próximo à porta, a sala estava cheia, e ele, quando ele foi entrar, e eu não sabia que era ele me deu um cascudo nos chakras Sahasrara, e, e eu diria para vocês que ele abriu, além dele ter certamente despoluído a minha mente, que era cheia daquelas visões de magos e das coisas, né, que eu vivia nessa área de pesquisas, de fenômenos paranormais e de rituais, de grandes rituais, né? Comecei dizendo para vocês até sobre o Bar do Todol, que é o livro dos mortos. Eu tinha passado por muitos rituais, rituais mesmo, que alguns não podem ser nem descritos. E Sai Baba, então, abriu o meu chakra Sahasrara com um cascudo mesmo, não foi um cascudinho não, foi um cascudão. E depois ele entrou, falou algumas coisas com os devotos que estavam na sala e saiu para outra sala. Mas na saída, na Índia, na cultura indiana, bater no rosto, nos dois lados do rosto, é um gesto de afeto, amoroso de afeto. Então, quando ele saiu, ele ficou batendo no meu rosto. Tum, 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 tum. Quer dizer, eu fui muito abençoado por Deus encarnado ter batido, me dado um cascudo e bater no meu rosto. Ele convidou-nos para ir para outra sala, como eu era o último, rapidinho eu saí correndo e sentei-me na frente da sua cadeira, né, onde tinha uma almofadinha, e todos os outros devotos correram, encheram a sala, mas eu já estava aos pés do Avatar. O que tem que ser, não estou falando isso por causa de ego nem vaidade, mas é uma excepcional bênção, porque só se senta na frente dele quem ele permite. Se ele não permitisse, eu não conseguiria chegar lá. Eu ia tropeçar, ia acontecer qualquer coisa que me impediria. Eu fiquei sentado embaixo, assim, né, próxima na cadeira, né, ele ia sentar na cadeira e eu embaixo no chão. Então, quando ele veio, eu coloquei as minhas mãos sobre a almofada e ele colocou que ele colocaria os pés na almofada. Em vez de colocar os pés na almofada, ele colocou os dois pés sobre as minhas duas mãos. E aí, certamente tornou minhas mãos curas. Eu sei lá o que ele fez. E com o dedão do pé direito dele, ele ficou escrevendo na minha mão esquerda. Isso para mim foi uma eternidade, mas foi muito mais de 3 minutos, porque ele ficou falando com as pessoas, ele ficou conversando com os devotos e manteve os pés na minha mão. E todos sabem que a tradição espiritual do Oriente diz que os pés de um avatar, quer dizer, os pés de um homem santo, eles são sagrados, né? Até se faz o Padre Namaskar, que é uma reverência aos pés de lótus, os sagrados pés de lótus, porque ele purifica e libera a pessoa dos seus entraves. Então, eu não posso lhes explicar, e nem tentaria fazê-lo, e dizer, não, foi por isso, por aquilo. Eu seria não só ingênuo, como hipócrita. Eu só sei que ele fez isso, eu só posso relatar os fatos. Os fatos é que eu tive com os pés do Avatar na mão
e ele escreveu na minha mão algo que eu não sei o que é até hoje. Então essa foi a primeira bênção do Willington, né? Eu no corpo de Willington. Depois, durante 7 dias, a partir desse dia, durante 7 dias, eu tive a felicidade de, de ter acesso a ele no Darshan, porque eu não pegava a primeira fila, depois ele dava um segundo Darshan, no ano de 1988 ele dava 2 Darshan de manhã e 2 de tarde. De manhã ou de tarde ele sempre parava em minha frente, tocava nos japamalas que eu botava, nos saquinhos de vibhuti. Então, assim, eu fui muito acolhido pelo Avatar nessa primeira entrevista. Depois tive uma outra interview com ele em 1993. Eu fiquei no ar, sendo que eu devo fazer um parêntese. Enquanto no Ashra, em 1988, eu estava sempre junto com um devoto do Rio de Janeiro chamado Cláudio, que era casado com uma moça que nós chamávamos de Ganesha. Eu não me lembro o nome dela. É Luísa, Luci, né? E o Cláudio estava sempre comigo, não acha? A gente sempre. E ele dizia para mim: nós precisamos fazer seva. Seva é serviço devocional. Serviço devocional é um serviço que a gente faz para Deus sem estar preso ao resultado. E é aquele serviço que você faz por amor. No Ashram, muita gente fazia esse seva objetivando conseguir uma entrevista. O cara pensava, se eu fizer muito serviço aqui no Ashram, Sai Baba vai... Não era bem assim. Né? Sai Baba sabe tudo a respeito da gente, desde as reencarnações do tempo em que nós éramos minerais. Quer dizer, Deus, ele flui através de todos os seres. Ele está presente em todos os seres, não é no coração, é em cada célula. Deus está presente não apenas no coração, Hridaya, o coração espiritual, não. Ele é presente em cada célula, porque todas as células são inteligentes. Tanto são inteligentes que cada uma cumpre rigorosamente no corpo humano o que tem que fazer. A célula do fígado não vai para o coração, né? Do coração vai para o rins. Cada célula cumpre o seu Dharma. Tudo no universo cumpre rigorosa seu Dharma, porque a consciência universal, essa consciência cósmica, ela flui através de todos os seres existentes no universo. E na Terra, desde os minerais. Então, nós fomos fazer esse serviço devocional para servir, não porque íamos trocar por uma entrevista, porque até nós fizemos depois da entrevista, né? Porque antes da entrevista nós não conseguimos fazer serviço devocional. Então, certa feita, nós estávamos no refeitório dos indianos, porque só existia um refeitório naquela época, comida indiana tinha muita pimenta, né? E surgiu um devoto japonês, né? Um devoto japonês parou na nossa frente, e ainda falando um português meio arrevezado, né? Aliás, o inglês. Ele falava inglês, mas a inglês com sotaque japonês. Aí ele disse para a gente que nos convidou, né, para fazer seva. Aí tinha um retrato de Sai Baba na parede do refeitório atrás de mim, do Cláudio, e o Cláudio perguntou a ele. Aí nós ficamos muito felizes, ele viu que nós estávamos felizes. Aí Cláudio perguntou a ele: como é que você sabe que a gente quer fazer seva? Ele disse: eu não sei, quem sabe é ele. E apontou para o retrato de Sai Baba. Quer dizer, ele veio até a gente porque Sai Baba, ele era o responsável pela seva, e a seva dele era uma seva dura, né? Que era pegar água em balde e molhar árvores que eram plantadas na montanha, porque a montanha era careca. Ou seja, a montanha era desolada, as montanhas lá. Foram os devotos que plantaram árvores, devotos indianos, devotos. Então as árvores eram ainda mudas, que nós plantávamos e tinham que regar todo dia. Então tinha que pegar a água que se colocava em grandes tonéis e um de nós pegava, botava no balde e fazia uma fila de devotos, ia passando o balde cheio d'água até chegar. E nós fizemos isso durante bastante tempo e depois nos transferiram para encadernar a revista Sanatana Sarati, que é uma revista
que Sai Baba publicava as suas mensagens, ele escrevia e publicava mensagens que eu acho que ela existe até hoje no ashram de Sai Baba. Então nós passamos a encadernar a revista Sanatana Sarthi. Isso foi em 88. Quando eu fui embora, né, que eu comecei falando para vocês que nessa entrevista, que eu fui para a Índia porque a astróloga tinha dito que eu sofreria um desastre. Então, quando eu estava no ashram, Sai Baba mudou do ashram de Puttaparthi, que era um vilarejo paupérrimo, e foi para Bangalore, onde havia um outro ashram num lugar chamado Whitefield, né? E o nome do ashram agora eu não estou me lembrando, do ashram Brindavam. de Brindava, o ashram Vrindava, né? Então eu cheguei lá junto com uma senhora que era iugoslava, Dona Kati, e a sua filha Madalena, que era argentina, de Ushuaia, e nós viajamos juntos, e não tinha vaga para nós ficarmos hospedados, e nós três alugamos, então, um apartamento num hotel chamado Calvary, né? Um apartamento, reservamos no hotel, e todo dia nós pegávamos um táxi no hotel que nos levava, que era perto, e nos levava até o ashram para nós assistirmos o ashram. Lá no ashram estava o professor Hermógenes, Divaldo Franco, eles tinham chegado em Whitefield, minha mãe, Maria Bicalli, tudo estava lá. E lá eu encontrei então com meu pai e tal, e eles tinham viajado pela Índia, enquanto eu estava no ashram de Puttaparthi, né? E nos encontramos então em Bangalore. Durante uma semana eu fiquei lá, e esse motorista, o motorista, era o mesmo motorista que todos os dias nos levava para o darshan e aguardava e depois nos levava de volta para o hotel. No dia que nós íamos embora, era o último dia nosso lá em Bangalore, porque depois nós íamos viajar para Mumbai, né? Naquela época, nos anos 88, os devotos diziam que era muito importante, quando a gente deixava o ashram, pedir permissão a Sai Baba para ir embora. Que se fosse acontecer alguma coisa, ele dizia, não, não vai hoje não, vai amanhã, tal. Sempre me disseram isso, né? Os brasileiros que tinham essas experiências e os argentinos diziam, olha, marca pedir permissão ao avatar para ir embora. Como eu não caí na fila da frente, quem caiu foi o professor Hermógenes, Divaldo, tal, estavam na fila da frente. E eu estava na quinta fila, eu fiz um bilhete pedindo permissão a Sai Baba para deixar o ashram e viajar. E dei ao meu pai, para se ele tivesse oportunidade. Aí o Divaldo parou, o Sai Baba parou na frente do Divaldo e do professor Hermógenes, e aí o professor deu o meu bilhete para ele. Quando deu, ele pegou, mas nem abriu, ele foi logo dizendo, ele está abençoado, pode ir. Ele já sabia o conteúdo. Divaldo Franco fala. O Divaldo, ele estava presente nesse momento, e Divaldo Franco, né, esse parapsicólogo, espírita, kardecista, esse palestrante, dirigente espírita kardecista, ele estava presente nesse momento. Aliás, o Sai Baba parou na frente dele e do professor Hermógenes, estavam sentados juntos, quando meu pai deu, então, o bilhete para ele pegou, botou a mão no bilhete e disse, ele está abençoado, pode ir. Acabado o darshan, eu fui me despedir do professor, né, do professor Hermógenes, a quem eu estou chamando de pai, e também me despedi do Divaldo. E disse, Divaldo, estou indo e tal, e o Divaldo, muito amoroso, parou um pouco assim, e, quer dizer, ele entrou num estado de consciência diferenciado, rapidinho, e disse para mim que a Joana de Ângeles também estava me abençoando, que estava tudo bem, que eu fosse, né? Eu já tinha sido abençoado por Avatar, quem me abençoasse depois era lucro, porque o Avatar já tinha dito que eu podia ir.
Eu tranquilo, né? Pegamos o carro, que aquele mesmo motorista que diariamente nos levava era um senhor de idade. Entramos no carro, o motorista ligou o carro, arrancou o carro e entrou em estado de catalepsia. Ficou rígido, duro, de olho arregalado, pisou no acelerador e o carro ia zigue-zagueando. E, e os carros que vinham em sentido contrário tinham que se desviar. E as duas senhoras atrás, Sairã, Sairã, para, pede a ele para parar. E eu dizia para o motorista, eu dizia, não adianta, o cara está duro, com o olho arregalado, ele ficou rígido, feito uma pedra. E eu nem tocava nele, porque se eu tocasse nele eu podia provocar uma coisa muito pior. Eu deixei como é que estava, eu dizia, stop the car, e ele não estava mais ali. E nós fomos assim, né, zigue-zagueando por uma via que vinha com muitos carros em sentido contrário, quase que ele atropela uma indiana que estava varrendo na rua. Foi uma loucura, vocês não imaginam. Você está num carro em que o motorista não está mais ali, está feito uma pedra. Então, aqueles segundos, e é interessante que eu não fiquei apavorado, eu ria. Elas diziam, pelo amor de Deus, pede a ele para parar. E ficavam repetindo o mantra, sai não, sai não, sai não. E eu ria. Quer dizer, na verdade, foi uma síndrome que eu tive. Eu estou ferrado mesmo. O que eu vou fazer? Né? Só o Avatar agora. E tinha, essa via saía numa via expressa que não parava os carros de jeito nenhum. Não tinha sinal, né? Os indianos é interessante lá. Não parava. Essa via ia desembocar numa via expressa. E quando foi chegando perto, aí eu sabia que ali nós íamos acabar. Que quando chegasse na via expressa, que a gente entrasse, o carro ia bater, ia levar pancada doidado, ia ser um total desastre. Mas eu estou dizendo para vocês, em nenhum momento eu senti absolutamente nenhum medo, nada. É como se eu estivesse vendo um filme, né? Que eu estava ali naquela história, mas não estava. Eu, eu me lembro do meu corpo rindo, né? Isso eu estava ali, assistindo um acontecimento. Só que quando foi chegando perto dessa via expressa, os indianos botaram os latões de óleo, para marcar a entrada dos carros que iam entrar nessa via que nós vínhamos. Então, para separar das, dos carros que iam na via expressa, eles botaram. E o nosso carro trepou nas latas de óleo, bum, 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 e as latas de óleo é que travaram o carro já encostado na via expressa. Os indianos, então, que estavam na rua, que era uma multidão, na Índia tem sempre uma multidão na rua, quando viram o carro parar preso, correram para o nosso carro. E quando correram para o nosso carro, que abriram a porta do motorista, ele caiu no chão, duro, não estava morto não. Quer dizer, na verdade, na hora eu nem sabia. Ele caiu duro lá. O motorista caiu duro na estrada. As duas mulheres voaram do carro, saíram correndo. E eu também saí do carro. O motorista ficou no chão. Nós ligamos para o hotel para avisar o que tinha visto e sumimos dali. Então a astróloga tinha razão. Se eu não tivesse na Índia, naquele momento, se não tivesse recebido as bênçãos do Avatar, que por uma razão que só ele sabe, ele me manteve, eu e as duas senhoras, vivos. Aquele desastre que ela tinha previsto que aconteceria aqui na América do Sul se eu ficasse, era verdadeiro, não era uma ilusão. Quando eu voltei que contei para ela, e hoje, agora mesmo aqui, nós nos encontramos e eu relembrei para ela, para ver como essas artes, né, têm, sendo bem feitas, elas têm realmente, são reais. Em 93 eu volto à Índia, eu voltei em 90, depois 93, em 93 eu tive outra possibilidade. Foi um acontecimento inusitado também comigo, porque eu queria fazer esse serviço devocional como eu fazia antigamente nas árvores, tal, porque eu gosto muito de plantar e eu não gostaria, não me atrai cozinha nem outras atividades. Eu gosto e eu era atleta, eu estava com 50 anos, eu acho, e eu
estava muito bem fisicamente, então eu gostava de atividades que desenvolvesse, que usasse o físico. E fiquei procurando, assim, claro, eu não tinha muita. Os meus contatos não poderiam ser muito eficientes porque eu mal falava inglês. Então eu perguntava a um e outro se sabia quem é que era responsável pelas sevas no jardim, os serviços de trabalhar nos jardins ou nas árvores, enfim. Ninguém sabia. Me disseram que era uma francesa que era responsável, mas eu procurei essa francesa, ela tinha ido embora. Então eu não tinha assim contato com ninguém, mas um dia eu estava, depois do Darshan, eu estava tomando água de coco, sendo que nesse ano eu não tinha tido nenhuma colher de chá como no ano de 88, que durante 7 dias Sai Baba ficava na minha frente, botou a mão na minha cabeça. O Marcelo Berenstein, esse daí, estava ao meu lado em 88, num dia em que Sai Baba parou na minha frente e eu botei as mãos nos pés dele e ele botou a mão na minha cabeça me abençoando. Mas você sabe, você sai fora do, você fica num estado de consciência diferenciado e não nem percebe. Quando ele saiu, o Marcelo disse assim para mim: olha, ele abençoou e botou a mão na sua cabeça. Eu disse: Marcelo, eu dizia mesmo, não, nunca mais esqueci do Marcelo, pelo fato. Então eu tive sim muitas graças, certamente por méritos adquiridos em outras encarnações. Bom, em 93, aí eu estava tomando água de coco quando veio uma senhora negra de chapéu de palha no astro, com umas roupas que pareciam até aquelas colhedoras de algodão nos Estados Unidos, totalmente diferente das indianas das vestes que se tem, né, que me lembrava mesmo naqueles filmes, aquelas negras que colhiam algodão, né? Aquela que, e ela não era indiana, ela tinha nascido no Suriname, né, holandês, né? E ela era jardineira de Saibaba. Ela todo dia tinha contato com Saibaba. Só que eu não sabia, nunca tinha visto essa senhora. Aí via aquela senhora negra, assim com aquela roupagem diferente, vindo na minha direção. Aí eu disse: eu acho que essa senhora vai me pedir alguma coisa. Eu achei, né? Eu olhei, ela era bem diferente, muito simpática, muito simpática. Aí ela veio na minha direção e disse assim, que eu moro, né? Ela disse: amanhã Saibaba mandou você ir trabalhar no Jardim das Roseiras, no Jardim das Rosas. Bom, eu não sabia onde era o Jardim da Rosa, não falava bem inglês, achei que eu devia estar delirando. Eu olhei para ela: ah, yes, yes. Ela: não esqueça. Tudo isso no inglês perfeito dela. E foi. Não, ela disse: de tarde. After Darshan, ela falou. Após o Darshan, você vai para o Jardim da Roseira. E eu, meu ego, disse para mim: cara, você não vai nessa aqui. Você acha que Saibaba vai mandar um recado para você? Né? Ficou aquele conflito interno de que eu não seria merecedor e eu devia estar navegando no egocentrismo. Eu procurei alguns devotos brasileiros para ver se eles me ajudavam a encontrar essa senhora para ela repetir, para ver se eu não estava delirando. Ninguém me ajudou. Assim, as pessoas faziam pouco caso, eu notava, elas não diziam, mas diziam: esse cara está delirando, a gente está aqui correndo atrás de Saibaba e Saibaba vai mandar recado para esse cara. Mas era isso, era a leitura que eu fazia das pessoas, que eu também certamente iria fazer, se fosse o contrário. Né? Não estou as criticando, só estou dizendo que era a lição que eu tinha que receber. Nenhum. Mas eu tinha um que eu conheci na Inglaterra, um brasileiro que eu conheci na Inglaterra, que era o Richardson.
o Richardson com a filha dele, a Roberta, que depois se torna minha filha. O Richardson, eu quando contei para o Richardson disse na hora, vou lhe ajudar, vamos encontrar essa senhora. E nós vamos falar com ela. E eu não fui, né? Eu desobedeci, porque eu não acreditei em mim. No dia seguinte de manhã, eu estava com o Richardson na porta do restaurante dos estrangeiros, que aí já tinha um restaurante, quando o Richardson disse assim, William, tem uma senhora igual a essa que você descreveu ali parada te chamando, ó. Ela sempre com aquele chapéu de palha, a roupa dela era diferente, bonita. Aí eu fui com o Richardson. E ela fez assim, logo que eu cheguei perto. E o Richardson traduzindo ipsiliter. Por que você não foi ao Jardim das Rosas como Saibaba mandou? Exatamente essa frase. E eu disse para ela, porque eu não entendi o que a senhora disse. Ela disse, entendeu sim. Ai, que ótimo. Então eu fui trabalhar, quer dizer, eu fui cá molhando roseira, cuidando de rosas, tudo que eu queria. Fiquei lá fazendo até o último dia, quando Saibaba ia sair do ashram, de Puttaparte, né, de Prashant Nilayam, e ia viajar para um outro lugar que eu não sei. E eu não. As filas eram muito grandes, que eram perto do Shivaratri, eram filas, né, de milhares de pessoas, Para você assistir o Darshan. né? Eram milhares de pessoas para assistir o Darshan, disputando também a fila para poder ficar na frente, né? Aí O só pessoal são, corria. Não, o pessoal devia corria, ser umas Luiz. 10 mil pessoas, Era, e o 2 pessoal mil corria nessa mesmo. ocasião. Então, eu consegui um dia ficar na fila da frente. Eu sempre chegava muito cedo, chegava de madrugada, então eu era o primeiro da fila que ficava esperando o sorteio para entrar, que tinha assim, você ficava numa fila, depois tinha o sorteio para entrar para outra fila. E eu estava com um coronel, porque em 93 eu quero, vou voltar um pouco atrás. Por que eu fui eu fui à Índia em 93? A mesma coisa, não é que eu queria ir à Índia. Eu já estava satisfeito, eu tinha recebido de Sai Baba todas as benesses que um devoto pode receber. Então eu estava preocupado em cumprir os ensinamentos dele, ou seja, me reformar, de melhorar, de transformar. O fato de ir à Índia não melhora ninguém, você tem que fazer um esforço pessoal. Ah, já fui lá, e daí? Você volta igual se você não fizer um movimento interno. Então eu estava fazendo esse movimento. E na, no, 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 naquela semana, nos feriados dos dias santos e dos dias dos mortos, nós fizemos um congresso em Mendes. Em 1993, foi em 1º de novembro, o congresso foi nessa data. E tinha um senhor que era coronel do Exército, que comandou inclusive a Amazônia, que ele frequentava o centro de Vila Isabel de vez em quando e assistia a minhas palestras, quando era o caso. Mas ele me conhecia, mas eu não conhecia ele, né? Ele me conhecia de vista, mas eu não conhecia, porque você não conhece todo mundo que vai no centro, que não é frequentador frequente. Então, quando eu estava no ashram, ou no seminário, um dia eu vinha pela Aleia, ele veio em direção para mim, sério pra caramba, porque militar é sério pra burro, e virou para mim e disse, preciso falar com o senhor. Eu digo, pois não, quando o senhor quiser, pode ser até agora. Ele disse, olha, eu sou um homem muito sério e correto. E apontando o dedo para mim, aí eu pensei, o que foi que eu aprontei? Lógico. O cara começou o diálogo dele assim, eu quero que o senhor saiba que eu sou uma pessoa muito séria e correta. E eu disse, tudo bem. Eu não entendi nada, achei que nós éramos malucos. Aí eu disse, tudo bom, e o que o senhor deseja? Ele disse, bom, eu sou um praticante de meditação, sou um seguidor do Yogananda, né, do Self-Realization, né, Yogananda. Uhum. Eu faço essa meditação diariamente. Eu vou à Índia com o grupo do Daniel agora, em fevereiro, no próximo ano.
está havendo terrorismo lá, ataques terroristas, estavam explodindo tudo. Na Índia estava um conflito danado em 1993. E eu não estava entendendo ovos, né? Quer dizer, aquele discurso todo eu não estava entendendo nada. Ele ia à Índia, tinha terrorismo. Para mim não estava dizendo nada, porque eu não ia. Eu não estava nessa. Eu estava na minha, né? Não tinha nenhuma. E fiquei ouvindo ele falar. E ele disse, ele disse, eu percebi que no meu grupo é um grupo de muitos idosos, a maioria são idosos. Então eu estou muito preocupado, porque eu sou militar e sei o que é terrorismo. Então eu fiquei muito preocupado e fiz uma meditação pedindo a Sai Baba que me orientasse se eu devia ir com a minha esposa ou não. E Sai Baba apareceu para mim e disse que eu devia ir sim, mas que informasse ao Willington e a uma moça que eu não sei quem é, que até era noiva, que também frequentava o centro, mas eu nem era ligado a essa moça, que o Willington e aquela fulana de tal lá devem ir também nesse grupo. Não, aí ele virou para mim e disse, quando ele contou isso, eu disse, tudo bem, o meu centro, eu sou do centro de Vila Isabel, o meu centro tem um grupo formado, eu não sei nem se era a Elisa que formou em 93, era um grupo que estava do centro de Vila Isabel, e eu não ia nem com o professor Hermógenes, então eu ia com o grupo de Vila Isabel. Aí eu disse, então tá, 93 eu levei grupo ainda. eu vou dar boa, vou falar. Na hora eu disse para ele, sem problema. Quando dão um recado de Sai Baba para mim, podia ser um mendigo. Eu não tinha. Eu disse, eu acredito no senhor, não precisa se preocupar, eu acredito no senhor e vou à Índia. Vou amanhã, hoje mesmo aqui, já vou falar com o pessoal do Centro de Vila Isabel e vou com eles. Ele disse, não, ele mandou o senhor ir conosco. Aí eu, com vocês? Mas o grupo de Vila Isabel, eu não fui com o professor Hermógenes, que minha mãe insistia muito. Eu disse, eu deixei de ir com meu pai, porque o que eu vou dizer a ele? Disse, o recado que eu recebi eu lhe dei. Aí disse, qual é seu grupo? É o grupo do Daniel Cansação. Aí fui falar com o Daniel Cansação. Mas como estava tudo traçado no universo, que a gente não tem condição de perceber por que eu tinha que ir com Daniel Cansação, né? Então, eu fiquei com um problema. Qual era o problema? O professor Hermógenes ia chegar da Índia e eu tinha que dizer para minha mãe, que era rígida pra caramba, a esposa dele, ela sabe como é que é, ela era danada, né? E ela me tratava mesmo como torcia a orelha, como um filho, e ela cobrava as coisas. Ela tinha me dito para mim ir para a Índia com eles, eu não fui. Como é que eu ia com o Daniel Conceição, que eu nem tinha intimidade? Era danado eu explicar isso para ela. E já me trouxe um problema. Bom, eles chegaram da Índia e a diva, que foi falado aí, fez um evento para arranjar dinheiro para a escolinha que ela tinha fundado lá no Morro. Ainda não era no Morro dos Macacos, a escolinha estava no hospital da CAPEM, que era um hospital que a CAPEM faliu, o hospital estava abandonado e a diva conseguiu, através do professor Hermógenes, ficar ocupando durante um tempo um espaço desse hospital para a escolinha até conseguir depois recurso para ir para uma outra casa que foi na beira do Morro dos Macacos, você lembra? Uhum. Então eu estava nesse evento. Eu fui a esse evento. A diva sempre contava comigo para tudo. E quando eu estava nesse evento, quem chega da Índia e foi para o evento? Meu pai e minha mãe. E ela foi logo para que mesa? Hermógenes e Hermógenes de Maria. Maria. Hermógenes de Maria. E onde ela foi sentar? Com o filho dela, na minha mesa. E eu tinha que dizer para ela que eu ia para a Índia. Com o Daniel. Com o Daniel, que era amigo deles. Mas eu pisei na bola, né? Como é que eu ia com o Daniel e não fui com eles? Aí, mas isso era a minha impressão interna. Você veja como é o jogo da mente. Porque eu não sabia o que o universo tinha escrito para todos nós. Então eu fiquei muito preocupado de desagradar ela e a ele, né? E quando
eu tive a oportunidade, eu expliquei para ela o que aconteceu. Contei a história que eu contei aqui, do coronel, exatamente como eu contei para vocês, contei para a minha mãe Maria, e disse que eu não tive jeito, que eu tive que ir. Aí ela disse: maravilhoso, meu filho, eu vou também. Foi assim. Eu disse: mas a senhora chegou agora essa semana. Ela disse: mas eu vou e diga ao seu pai que nós vamos para a Índia. Aí eu disse: Gente. meu Deus do céu. Aí fui ao professor Hermógenes: pai, é o seguinte. Aí contei para ele toda a história primeiro, né? Para amaciar. Contei tudo para ele sobre o Gerson, aquela blá 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 blá. E o Gerson estava lá, confirmava, né? E a história vinha através do Gerson. O coronel era amigo do meu pai, que também era coronel. O professor também era coronel do Exército. Então eles eram amigos há trocentos anos. Ele era amigo do professor. Ele ia até o centro de Vila Isabel por causa do professor, que o convidou. Então, era fidedigno, era ele que ia dizer ao professor. Então, eu falei, meu pai escutou tudo. Que coisa importante, William. Você é mesmo um abençoado, em Saibaba só te dá colher de chá e tal. Eu disse: pois é. Eu fui contar isso para minha mãe, ela disse que vocês vão. Ele: meu filho, eu gastei muito dinheiro. Essa viagem foi um custo muito. Eu não tenho nem dinheiro para voltar. Diga à sua mãe que eu não vou. Eu disse: eu não. Diz o senhor. Essa fria eu não lembro. Eu ia dizer para ela. Ela mandava em mim e nele, eu ia dizer que ela foi a única mulher que me mandou em mim, nem a minha mãe. Mãe mandava, a Maria mandava em mim e no professor. Ela sabe como ela é. Eu obedecia a ela pianinho. Eu ia lá dizer para ela que... Bom, veja o que aconteceu. Nós fomos para a Índia, ele foi, ela foi. E chegou em frente ao ashram, ela sofreu um desastre. Foi essa vez. Ela foi porque estava no curso da vida dela, sofreram um desastre em frente ao ashram de Brindavan, lá em Whitefield. E ficou num hospital na Índia. Nós ajudamos, fizemos vaquinha, né, para ajudar os custos, essa coisa toda, todos fizemos. O Sai Baba materializou para ela um japamala que está no centro de Vila Isabel. Enfim, você veja como são as coisas, como Deus traça as coisas. Eu acho que já nossa gravação está alongada. Eu tive sim um interview nesse ano com Saibaba. As fotos eu acho que a Luísa tem, que está um monte de brasileiro no interview. Posso É, colocar? foi um interview diferenciado, que Saibaba chegou próximo de mim, né, no dia que ele ia embora. Porque o Gerson, sim, e o Gerson que me levou para a Índia e que ficava martelando todo dia na minha cabeça: olha, só tem nós três, o grupo todo foi embora. O nosso grupo de Daniel já tinha ido embora, o professor, todo mundo foi embora. E que eles tinham tido uma entrevista, o Daniel, o professor Mori, eles tinham tido. Eu, Gerson aliás, o Gerson só deu para ele fria, porque ele estava no grupo dos idosos. O Daniel dividiu o grupo em duas partes, dos idosos e dos jovens. E o grupo dos idosos foi convidado para o interview. E o grupo dos jovens. Não, era. E o grupo dos jovens não foi convidado. Só que o Gerson estava no grupo dos idosos. Quando o Daniel dividiu, o Gerson reclamou. O Gerson disse assim: Daniel, não quero ficar no grupo dos idosos, porque o grupo dos idosos é muito lento. Quando chegar na hora de entrar pro Darshan, eles são lentos e não vamos ter chance. Aí passou pro grupo. Aí o Richardson, que era novo, disse assim: tudo bem, não se preocupe, eu troco com o senhor. E o Richardson estava com a filha, a Roberta, que estava com 16 anos, trocaram de grupo e o Gerson veio pro meu. O dele
foi para o interview, o meu não foi. Ele perdeu a entrevista. Porque. Bom, aí agora comigo. Ele andava comigo diariamente, dizia: Wilton, se Saibaba chegar perto da gente e vier perguntar quantos nós somos, você diz: My family is 3 person, ou seja, a minha família é de 3 pessoas. E martelava isso na minha cabeça. E eu dizia: Gerson, mas eu não falo bem inglês. Não, mas você decora. Aí, my family is 3 person. Até hoje eu estou com isso. My family is 3 person. My family is 3 person. My family is 3 person. E todo Ai, dia, meu Deus. olha, mas olha, você sabe que o ego dele armou. E o que acontecia? Todo dia eu acordava muito cedo, eu ia para a fila e marcava o lugar dele na fila, naquela fila do sorteio. Ele acordava à tarde, né? Ele era coronel, pô. Então ele mandava, embora eu fosse advogado. Mas eu era garoto e ele era um senhor. Então ele ia, a hora que ele acordasse, ele ia para. Chegava lá, o lugar dele estava lá, porque eu dizia para a pessoa que havia atrás de mim: ó, aqui tem um senhor. Né? Todo dia eu dizia que aqui tem um senhor. No dia, que era o último dia, ele dormiu e perdeu a hora. Ele e a esposa também. Nesse dia que ele não apareceu, eu fui cair na segunda fila que entra naquele segundo. E Saibaba para na minha frente e pergunta: What time, né? How Quantos many são? peoples? How many How many people? people? How many people? My family is 3 person. Não. Não. Eu disse: não. Ele falou não. Ele disse: não. Ele disse que era a humanidade. Ele disse que era a humanidade. E eu fiquei com Sua cara. família era É, humanidade. era. Eu fui dizer que era triperso. Ele disse: não, é a humanidade. E ele falou gol, mas eu fiquei tão vexado, tão encolhido, que eu nem escutei direito o gol. E o menino que estava do meu lado, o Sérgio, lá de Campinas, ele está dizendo para você ir, está dizendo para você ir. E eu levantei e procurando o Gerson. Fiquei com aquela bandeirinha que se usa aí, em pé, sacudindo a bandeira do Brasil, para o Gerson ver onde ele estivesse. Só que a Giza, que é aquela que está de cadeira de rosa, entendeu. Disse: pô, o Willian é do centro de Vila Isabel. Tá fazendo assim, tá chamando todo a gente. Aí os brasileiros todos, menos o Gerson e a esposa, porque perderam a entrevista, porque não chegaram na hora. Quando ele chegou, ele não pôde entrar já, porque já estava fechado. Então, esse interview foi um interview assim interessante, porque eu fui chamado, que estava com o Gerson, e todos os brasileiros dos outros grupos que estavam entraram, além de um argentino, uma boliviana com o marido dela e o filho, tinha mais uma outra estrangeira só. O resto era tudo brasileiro. Então as fotos mostram Eu que a tenho gente. essas fotos. Essa... Vou botar quando. Então eu vou encerrar essa entrevista aqui em outra oportunidade. A Luísa é minha irmã querida, né? Já estivemos juntos no interview, que foi no primeiro interview em que Saibaba pôs os pés na minha mão e Luísa estava presente. E o curso da minha vida mudou porque através dos ensinamentos dele, e isso me fez fazer altas reflexões, né? Ter essa percepção que eu não tinha, porque no Brasil a nossa cultura é cristã, e então eu nasci em 1939 e tinha uma influência muito grande da cultura cristã. Eu era dualista, né? Quer dizer, na cultura cristã a gente vê Deus separado da gente, né? Deus, o Pai, está lá e a gente está aqui. Deus pune, né? E quando se comete, e a gente já nasce em pecado, enfim, a cultura cristã insere em nossa memória uma série de condicionamentos que não são os mesmos que a cultura oriental. Com Saibaba, que é de uma linhagem diferente, tem uma visão diferente, que lá na Índia essa linhagem, tem duas lá também, né? Tem essa dualista e tem a não dualista, que é a Dvaita, né? Ou seja, que Deus, né, essa consciência cósmica, essa consciência suprema, ela é como o Sol, e os seus raios, que são
as almas, né, os Jivatmas, né, elas se manifestam em todas as formas. E aprendi isso, tenho com essa convicção, e um grande além dessa que modifica a minha visão da realidade espiritual, né, de que Deus está em tudo e expressando-se em tudo e nos diversos estágios de consciência que existe em cada ser, né, no processo de evolução universal, e que o que impede, né, o Sai Baba sempre nos diz, olha, eu sei que eu sou Deus, ou seja, eu sei que sou essa consciência plena e total. Vocês também são. Vocês só não têm essa percepção porque vocês estão cobertos pelo véu da ignorância, quer dizer, vocês não conhecem a verdade, não experimentaram a verdade. Então essa verdade qual é? É aquela que Jesus dizia, conhecereis a verdade, ela vos libertará, que é quando vocês conhecerem Deus, conhecerem quem são, vocês perceberão que são verdadeiramente a consciência suprema e, portanto, nós somos um, né? Nós estaremos um. Isso hoje para mim é muito nítido, né? Eu e Verônica, que é minha esposa, conversamos muito nisso, e a barreira que nos impede de perceber essa identidade verdadeira são os venenos de nossas mentes, que são os 6 venenos, né? Que são os desejos insaciáveis, né? A raiva, a ira é também um veneno que nos tolhe, o apego, né? A inveja e o ciúme, a ganância e a arrogância. Isso, enquanto existir dentro de cada um ser, não se consegue romper esse véu e para perceber a nossa identidade que é pura. Então a gente tem que lidar com esses venenos numa batalha, né, que é aquela batalha de Kurukshetra que tem no Gita, em que a gente tem que ter as nossas virtudes e as nossas limitações estão nesse conflito interno em que a gente tem que vitalizar então as virtudes e, como disse aquela irmã hoje aqui nesse congresso, e vitalizar com amor, olhar com amor as limitações, mas não podemos deixar de destruí-las. Porque enquanto existir o ego, ele não permitirá que você realize o eu. Porque o ego é inimigo do eu, mas o eu ama o ego. Ou seja, o ego não quer deixar de existir. É uma lei universal que todo ser quer se manter vivo. E o ego faz tudo, usa todos os artifícios, todas as estratégias para que a gente não consiga a realização. Então, quando você pensa que está no auge, você está em um pontinho, um piolho de arrogância está lá te atrapalhando, e você dizendo, não, mas eu já atingi a iluminação. Lascou-se. Porque quando você diz que atingiu a iluminação, você não é iluminado. Porque a luz não precisa dizer que é luz. Ela já tem o próprio fulgor. Então, Sri Sairam, foi muito bom estar com a Heloísa e também com meu irmão Elcio. Elcio, né? O Elcio Cabral, né? Aqui nesse interview, né? Nessa entrevista. Muito obrigada, Wilton. Desculpe, eu